Um sistema, primeiro que a gente vai ver, é o de monitoramento de macacos. Então imagina que você tem um laboratório, que você monitora 2 macacos, e aí você pede para um estagiário seu, cada 5 minutos, olhar se os macacos estão sorrindo ou não. E informar o sistema se o macaco 1 está sorrindo ou se o macaco 2 está sorrindo. A partir do momento que você informa o sistema, ele te retorna um resultado. Se os 2 macacos estiverem sorrindo, o sistema vai indicar que os macacos estão em sincronia. Se os 2 macacos não estiverem sorrindo, também vão estar em sincronia. Se apenas um macaco, um deles estiver sorrindo, eles estão fora de sincronia. Então vamos tentar fazer esse pequeno sisteminha aqui só para a gente poder entender e aplicar esses conceitos. Então aqui a gente tem o sistema de monitoramento de macacos, eu já coloquei aqui um cabeçalho e coloquei aqui já algumas dicas. Indique se o macaco está sorrindo. Digite S para sim e N para não. Lembrando da nossa última aula, se você não viu o vídeo, dá uma olhada aí que tem na playlist aí, o vídeo anterior. Aqui a gente vai colocar e receber do estagiário, né? Digite macaco 1. Macaco 1 está sorrindo? Sim ou não? Aí a gente vai guardar o resultado desse em uma variável. Macaco 1 sorrindo. E a gente vai fazer o mesmo para o macaco 2. A gente vai criar uma variável macaco 2 sorrindo e macaco 2. Vou colocar o número 2 aqui para não quebrar a linha, tá bom? Por enquanto a gente está apenas obtendo 2 informações do usuário. Então a gente pediu para ele digitar S caso o macaco esteja sorrindo e N caso não esteja sorrindo. Então vamos relembrar aqui nossas regrinhas. Se os 2 macacos estiverem sorrindo, eles estão em sincronia. Então como que a gente faria isso? A gente tem aqui o resultado dos 2 macacos. Então a gente poderia comparar com um if se macaco 1 sorrindo é igual a S, lembrando que esse daqui é o operador de comparação de igualdade, indica se é igual, e o macaco 2 sorrindo igual a S, se os 2 estão sorrindo. Então, já temos uma palavrinha diferente aqui, que é a palavrinha AND. Em inglês, AND significa e OR significa ou. Então é muito comum a gente criar expressões mais complexas numa operação de if, onde a gente compara coisas e quer saber se as 2 expressões foram válidas. Se essa expressão é true e essa expressão é true, faça isso. Então a gente vai imprimir o resultado do sistema, vai ser está sorrindo. Agora a gente vai imprimir a outra regra. A outra regra é se os 2 macacos não estiverem sorrindo. Então, é um if muito parecido, porém com N. Se os 2 estiverem sorrindo, a gente vai imprimir. Na verdade, o correto é imprimir em sincronia, né? Em sincronia. E aqui também, em sincronia. Tá certo? Agora, se qualquer outra coisa diferente disso daqui, vai ser fora de sincronia. Então, vamos colocar aqui um else. Fora de sincronia. Vamos testar então para ver se deu certo? Opa, faltou 2 pontos no else. Macaco 1 está sorrindo? Sim. Macaco 2 também? Sim. Em sincronia. Opa, já pegamos o primeiro bug. Por que foi impresso 2 vezes em sincronia e fora de sincronia? Porque veja bem, o código passou por aqui. Macaco 1 está sorrindo? Sim. Isso daqui retornou true. Macaco 2 está sorrindo? Tornou true. Então, ele imprimiu esse primeiro pedaço, tá certo? Então, isso daqui tá claro. Aí, esse outro if aqui indicou, macaco 1 está sorrindo? Não. Isso aqui é falso, né? Porque o resultado do macaco 1 é igual a S. E esse daqui também é falso. Então, ele não entrou nesse if aqui, não entrou nesse print, tá bom? Porém, o else foi o que nos matou. Por quê? Esse else ele sempre se refere ao if anterior. Então, como esse if não foi executado, o senão foi executado, porque esse senão se refere a esse if. Como que a gente conserta isso daqui? Porque existe a gente falou if e else. Porém, existe um senão, que seria o elif. Então, é um else com uma condição de if também. A gente pode colocar ela aqui, ó, elif. Então, esse if vai executar, senão é um else com um if, senão se, isso, senão esse. Deu para entender? Então, agora, se a gente executar a mesma coisa, está sorrindo? Sim. Está sorrindo? Sim. Pronto, só imprimiu em sincronia.
tá bom? É importante tomar cuidado com isso. O else sempre se refere ao if anterior. Ele pode ser tanto um else if como um if normal. E aí, o que é legal aqui? Percebe que a gente tem uma questão aqui que poderia ser simplificada, só pra gente mostrar um jeitinho um pouquinho diferente de resolver esse mesmo problema? Imagina o seguinte, o macaco sorrindo, o 1 e o 2, eles estão comparando contra o valor sim e não. E se a gente comparasse as duas variáveis? E se a gente comparasse se o macaco 1 é igual ao 2? E se ele não for igual, é porque eles estão fora de sincronia. Vamos tentar então? A gente pode apagar tudo isso daqui. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo. Vamos apagar então. Não tem problema. E se a gente conseguisse apenas comparar o macaco 1 com o macaco 2? Concordam que se os dois estiverem igual, é porque eles estão em sincronia? Em sincronia. Se não, fora de sincronia. Tá certo? Então dá pra fazer dessa maneira aqui também. Vamos testar? A gente executa aqui. Opa, eu errei alguma coisa. Esqueci do 2 pontos no else, como toda vez eu acabo esquecendo. O macaco 1 está sorrindo? Sim. O macaco 2 está sorrindo? Sim. Em sincronia. A gente executar agora e falar o macaco 1 sorrindo e o macaco 2 não, fora de sincronia. Se o macaco 1 não estiver sorrindo e nem o 2, é em sincronia. Tá certo? E agora, por último teste, se o macaco 1 não estiver sorrindo e o macaco 2 não estiver sorrindo. Tá fora de sincronia. Então, testamos todos os casos possíveis. É isso aí, dá pra fazer com essa forma bem simples. Mas eu queria mostrar o outro jeito com o AND, porque eu acho importante a gente entender que a gente consegue colocar expressões bastante complexas aqui no if. Tá? Eu voltei aqui o código anterior e aí eu queria mostrar só mais uma coisinha. Imagina que a gente quisesse, então, ao invés de colocar esse else if aqui, e se a gente quisesse colocar essa operação ou essa expressão? Como é que a gente faria? Porque daí a gente não precisaria imprimir esse em sincronia duas vezes. A gente faz um if só, que contém todos os casos possíveis da sincronia, e um else para fora de sincronia. Como é que ficaria? Olha só, a gente pode colocar a gente aprendeu o AND e o OR, e a gente só usou o AND aqui. E se a gente quisesse usar o OR? Olha só que legal, a gente poderia fazer assim, ó. Então, isso daqui, quando você coloca o parênteses, ele se transforma em uma expressão única. Então, você consegue colocar ou essa expressão precisam ser verdadeiras. Daí a gente coloca a segunda expressão no segundo parênteses. E a gente não precisa desse else if mais. Então, se macaco sorrindo, macaco 1, sim. Macaco 2, sim. Ou macaco 1, não. E macaco 2 não, em sincronia. Por que é importante colocar os parênteses? Porque aí você deixa bem claro quais são as expressões que você quer que sejam resolvidas, né? Então você entende que isso aqui é uma expressão única. Ela precisa ser resolvida por inteiro. Se você não tirar isso daqui, ele vai fazer esse e esse, ou esse e esse. Vai ficar meio confuso aí entender o que é que você realmente queria. Então, é importante separar as expressões em parênteses, tá? Para você ter certeza de que a operação que você realmente quer está correta.